aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Vasco em cima do Cuiabá por 2-0. Enfim, voltamos a vencer no Campeonato Brasileiro e uma vitória muito importante do Vasco nas suas pretensões de permanecer na Série A para 2024. Isso porque se o Vasco hoje perde para o Cuiabá, fica a 6 pontos para sair da zona de rebaixamento e realmente a situação ficaria ainda mais complicada do que já é. Independente do Vasco ter ganhado esse jogo, a situação ainda é muito séria, é muito complicada, mas é um jogo assim que pode passar um pouco mais de confiança para os jogadores do Vasco para esse confronto agora que vai ter contra o Botafogo na segunda-feira. Bom, o Vasco começou o jogo equilibrado com o Cuiabá. Digamos que o primeiro tempo foi equilibrado, os dois times ali pouco finalizaram. O Cuiabá teve uma cabeçada perigosa com o Daverson, o Vasco teve duas finalizações com o Prachetes, mas se você pegar no contexto geral, o empate no primeiro tempo realmente era o resultado mais justo. Os dois times com muita dificuldade de imprimir velocidade no jogo, os dois times se respeitando muito. Não sei se por conta do calor dificultou a intensidade de jogo, se dificultou o fato do time do Vasco não estar confiante. É óbvio que dificultou. O time com muito medo de tentar um passe mais difícil, com muito medo de perder a bola e gerar um contra-ataque pro Cuiabá. Eu entendo esse medo dos jogadores. Só que quando você tá em campo, cara, você não pode deixar esse medo te consumir. Pelo contrário, ali é o momento de você mostrar personalidade, mostrar que você confia no seu futebol, no que foi treinado durante a semana, para você de fato fazer essa situação mudar. Mas no primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado, jogo morno, até chato de se assistir, a gente pode dizer, né? Um jogo ali muito de meio de campo, o Vasco vai trocando passe lá atrás, o Cuiabá ficava trocando passe lá atrás, nenhum dos dois times se lançou de fato ao campo de ataque. No segundo tempo, o clima um pouco mais ameno, abaixou o sol, deve ter melhorado um pouco a questão também do calor, e o Vasco precisando muito do resultado, o Cuiabá também precisava do resultado. O Cuiabá tem um retrospecto muito fraco jogando dentro de casa, fora de casa o Cuiabá é mais forte do que dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. E assim, cara, o Cuiabá precisando do resultado, inicia o segundo tempo pressionando muito o Vasco. Só que hoje a gente pode dizer que a sorte estava ao nosso favor. Várias jogadas que o Cuiabá criou, que o Vasco teve, a bola bateu na trave e salvou o Vasco. Então assim, rapaziada, hoje de fato o Vasco tava com sorte para não perder esse jogo. O Cuiabá iniciou muito bem o segundo tempo, pressionando o time do Vasco, mas a pressão do Cuiabá não durou muito. Foi ali 5, 6 minutos, depois o Vasco toma o controle das ações do jogo, começa a pressionar o Cuiabá e faz o seu gol. É muito importante que o Vasco, nos seus melhores momentos na partida, quando consegue colocar o adversário contra as cordas, faça o gol, e fez. E um gol que tá gerando muito polêmica nas redes sociais, tem gente falando que tava impedido, que não tava impedido. A gente vai ver isso mais pra frente aqui no vídeo, vendo os lances e analisando. E eu vou dar aqui a minha opinião, rapaziada, de verdade, sem clubismo nesse lance. Como vocês também podem dar a opinião de vocês aí embaixo, até porque nada vai mudar o que já aconteceu. Só é muito importante a gente lembrar, o Vasco já foi muito prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. Todo mundo tem esse consenso, é impossível. Tu pode torcer pro Flamengo, mano, mas tu já viu vários lances que o Vasco nesse Brasileirão foi prejudicado pela arbitragem. Então assim, pro Vasco a gente até pode brincar que é reembolso. Mas a gente vai ver isso tudo certinho aqui no vídeo de hoje, beleza? Então o Vasco vai ser o gol. O time recua muito, o Ramon Dias recua muito o time. Faz a gente sofrer do coração, cara. Faz a gente... Caraca, mano, pelo amor de Deus. Ele recua tanto o time do Vasco, bota 3 zagueiros, bota 2 laterais ali que viram alas, mas ele coloca o Orediano pra puxar contra-ataque, que é o cara que faz o gol pra matar a partida. Hoje o Vasco matou o jogo. Um golaço do Orediano, a lá Messi, né? Isso a gente pode dizer, arrancando, driblando toda a defesa do adversário, fazendo um gol que ele foi contratado pra fazer desde janeiro e conseguiu fazer agora, em novembro, mas fez pelo menos. Ajudou em alguma coisa. Botou o Payet para tentar acalmar o jogo, mas não é tanto a do Payet marcar. O Vasco estava marcando muito, estava sem opção de passe, estava sem muita possibilidade de contra-ataque. E também colocou o Alex Teixeira no lugar do Sebastião Ferreira, que hoje o Alex Teixeira brigou muito lá na frente, disputou bola, só que também não é a praia do Alex Teixeira, ele não é um cara grandalhão lá para ficar disputando bola, chutão na verdade contra os zagueiros. Mas o importante hoje foi a vitória. Hoje o Vasco tinha que vencer de qualquer jeito. Venceu. Deu uma respirada. Tá respirando por aparelhos, mas estamos respirando. Se o Vasco... Porra, foi o que eu falei pra vocês. A gente precisava o quê? No mínimo fazer 4 pontos nesses 6 disputados contra Goiás e Cuiabá. Fizemos 4 pontos. O que o Vasco não pode vacilar agora é jogando dentro de casa.
O Vasco precisa vencer os seus jogos dentro de casa. Isso é importantíssimo. Buscamos uma vitória fora que pode, digamos que, recompensar algo que a gente não fez dentro de casa no jogo contra o Internacional. Mas imagina, se a gente consegue um resultado positivo contra o Inter, contra o São Paulo em casa, hoje a gente estava muito mais tranquilo no Brasileirão. Beleza? Vamos ver aí então Cuiabá versus Vasco. Torcida do Vasco mais uma vez representando demais, né, rapaziada? É impressionante. Nossa torcida é dentro, é fora de casa. O Vasco começa com 1 minuto de jogo, com o Davidson fazendo essa jogada aí. E o Maicon começou meio que inseguro na partida, depois se recuperou, fez mais uma grande atuação. Mas os primeiros 5 minutos ali do Maicon foram sofríveis, cara. Errando coisas bobas. Paulinho mais uma vez com muita intensidade, correndo demais, se esforçando. Mas também eu senti o Paulinho com menos confiança do que ele já teve no Vasco. Com mais medo de tentar jogadas, errando mais do que ele já errou em outros momentos. É importante uma vitória com ele dentro de campo para ele retomar o seu melhor futebol no Vasco. A gente sabe que qualidade ele tem de sobra e como ele é importante. Aí foi a primeira tentativa de chute do Vasco com o Praxedes. O Praxedes é um jogador que vocês perceberem com o Ramon Dias. Ele se apresenta muito para fazer finalizações. Já não é a primeira vez que ele finaliza. Dessa vez foi da entrada da área. Inclusive as 2 finalizações do Vasco no primeiro tempo vão ser do Praxedes. Porra, nossa torcida representa demais, né, cara? Hoje também quem fez um bom jogo enquanto esteve em campo, eu gostei da atuação, foi o Paulo Henrique. Conseguiu mostrar que tem bastante velocidade para aguentar na marcação. Conseguiu ali, em alguns momentos, fazer bons lances o Paulo Henrique. E o Davidson também é uma figura, né, cara? Simulando dentro da área, não foi nada. Davidson e Medel ali por várias vezes se desentenderam. E aí o juiz contemporizando, né? Cartão amarelo pro Paulo Henrique. Realmente foi um lance ali forte. Deu um pisão no jogador do Cuiabá. O juiz deu cartão amarelo. Nesse daí a gente não pode nem reclamar, né, cara? Realmente foi lance para amarelo. Mas um primeiro tempo muito parado. Vocês vão ver que não tem grandes chances de perigo no primeiro tempo, de lado a lado. Aí agora foi falta do Pita em cima do Paulo Henrique. Porra, o lance praticamente é até mais grave do que da expulsão do Verratti, que ele deu o segundo amarelo lá ao juiz. Tá ligado? Aí vai vir o Davidson, vai jogar água na cara do Paulo Henrique. Zoa, é isso aí mesmo, cara. Zoa o Vasco, tira o som. Onde é futebol? Futebol é isso, né, cara? Quem diria, né, cara? O Cuiabá zoando o Vasco. Pelo amor de Deus. Que fase que a gente tá, hein? Aí aquela parada pra hidratação. Teve substituição, saiu o Lucas Mineiro. Entrou o Fernando Sobral. Vasco teve essa tentativa aí de cruzamento, né, no primeiro tempo do Praxedes. Esse foi o lance mais perigoso do Cuiabá no jogo. No jogo não, né? No primeiro tempo, na verdade, que no jogo eles tiveram outros lances também de perigo. Mas no primeiro tempo essa cabeçada do Davidson ia ser um belo de um gol, né, cara? Porque vocês percebem que o Davidson tem total noção do que ele tá fazendo. Não só deu uma cabeçada pra trás por acaso. Então ia ser um belo de um gol do Davidson e um chute do Praxedes, mais uma vez, assim, um pouco mais perigoso. Mas, cara, o goleiro do Cuiabá que tava sei lá, acho que 8 meses sem jogar. E aí o goleiro do Cuiabá que tava, sei lá, 8 meses sem jogar, acabou que nem foi testado na partida, porque o que foi no gol, foi gol. O que foi no gol do Vasco foi gol, de resto, nada. E aí no segundo tempo sim, né, rapaziada, a gente passa a ter um jogo mais ali franco das duas equipes, sabendo que precisavam do resultado. Grande lance aí do lateral do Cuiabá e o Maicon interceptando, cortando muito bem. Maicon cortou muito bem a jogada, mas o Cuiabá ficou numa pressão que vou te falar, mano. Deu agonia na hora, olha isso. Chute ali do Denilson, a bola desvia no Medel e vai na trave. Cruzamento do Cuiabá e o Davidson cabeceia ganhando do Piton, mas a bola vai pra fora, mas foram assim uns 4, 5 minutos de pressão intensa do Cuiabá, até que o Vasco começou a se recuperar no jogo. Teve essa bola pro Eric Marcos. Um bom cruzamento do Gabriel Peck buscando ele. E aí o gol do Vasco, né? A fatiada do Zé Gabriel. Esse gol do Vasco aconteceu por um motivo. Você vê que os dois laterais do Vasco avançaram. O Paulo Henrique tá aqui, o Piton tá aqui.
Praxedes pisa na área, tem o centroavante Sebastião Ferreira, tem o Eric Marcos, que é um ponta, que já tá pisando dentro da área, e você tem também o Gabriel Peck, que é o ponta do outro lado, pisando na área. Então aí você começa a ter, de fato, uma quantidade interessante de jogadores para você criar jogada, para você criar superioridade numérica nos setores, o que em vários momentos da partida não vinha acontecendo com o Vasco. E aí a bola vai no Sebastião, ele chuta na trave, tá zicado também o Sebastião, né? A bola vai na trave, mas sobra pro nosso iluminado Gabriel Peck marcar de cabeça. Aí vai ter discussões se estava ou não impedido, um lance bem complexo, bem complicado. Nossa, tem uma coisa que é impressionante, né, cara? O Brasil todo agora se virou pra comentar que estava impedido, que o Vasco roubou o Cuiabá. Mas quando é um lance fudendo o Vasco no Campeonato Brasileiro, claro, pra todo mundo ver, é a choradeira dos vascaínos. É impressionante, cara, é assim, foda. Gol do Vasco, gol do Gabriel Peck. Fala pra vocês, pra mim, esse tipo de gol você tem que validar. Que é praticamente a mesma linha, se for, cara, é coisa de 2 centímetros, é coisa muito pouca. Que assim, o jogador de fato não vai ganhar, como é que eu posso falar pra vocês, uma vantagem no lance. Então um lance completamente ajustado. Talvez realmente, de fato, o ângulo que o VAR usou não fosse o melhor para analisar a jogada. O ângulo vindo pelo outro lado era o melhor para ver se estava ou não impedido. Só que aí você vai ter que traçar as linhas. Eles traçaram as linhas nesse ângulo aqui e deu o gol do Gabriel Peck. No possível impedimento do Seba. Talvez aqui, ó, cara, um lance muito milimétrico, até porque o ângulo não tá reto da câmera. E você olhando aqui certinho, mano, talvez é mesmo, né? Talvez é impedimento, sei lá, mano. Comenta embaixo a opinião de vocês. Deixando o clubismo de lado, você daria ou não um gol nesse lance aqui? Não sei, irmão. Se fosse pro teu time, ter dar o gol. Se não fosse pro teu time, ter anular. Futebol é assim, não tem o que a gente fazer. Mas o árbitro dessa vez validou o gol do Vasco. Só que aí o Vasco, rapaziada, no lance em sequência já sofre. E mais uma grande partida, mais um grande jogo do Léo Jardim. 2 jogos muito bons em sequência. Vocês veem que ele salva nesse lance, salvou naquele lance também lá da cabeçada do Davidson. E aí o jogo começa a ficar novamente meio que a feição do Vasco para contra-ataques. A grande diferença foi que dessa vez o Vasco conseguiu matar a partida. Deu uma falta em cima do Payet, uma puxada de contra-ataque. Cruzamento do Payet. Nesse momento do jogo, o Medel já estava na lateral direita. Paulo Henrique tinha saído sentindo problema físico. O Medel foi para lateral direita, mano, é impressionante. O Medel, cara, o Medel, ele faz uma diferença no time do Vasco. Ele tem cabeça, ele consegue pensar diferente de outros jogadores. Tipo assim, cara, ele pensa antes de dar um passe. Ele pensa antes de dar um bote. Ele pensa antes de sair para caçar um jogador adversário. É o lance do Paulinho que ele faz a falta. Ainda bem que não levou cartão amarelo. Mas o Vasco sofre, né, mano? Cobrança de falta, o Léo Jardim faz a defesa, aí foi mais fácil. E aí o Zé Gabriel, né, deu aquele chapéu bonito, se empolgou, aí, Zé Gabriel. Se empolgou, hein, filho. Chapelou, ele pensou na hora, cara, agora eu me consagro, agora vem o golaço. E pimba. Deu aquela isolada. Chute do Davidson. Aí nesse momento do jogo, o Vasco tava com 3 zagueiros. Léo, Maicon, Medel. Colocou o Puma para marcar pelo lado direito, o Lucas Piton marcando pelo lado esquerdo. Quem ajudava o Puma na marcação era o Orediano, quem ajudava o Piton na marcação era o Payet. E aí ele tinha o Zé Gabriel pelo meio. O Alex Teixeira também voltava para ajudar na marcação, ele tinha também o Praxedes. É um lance que o Cuiabá pediu pênalti, mas pelo amor de Deus, né, cara, não foi nada. Lance de contra-ataque, o Alex Teixeira acabou meio que batendo errado, mas o Alex Teixeira brigou muito. Esse lance aí era lance pra expulsão, né, cara? Pra mim, tomara que apareça aqui o VT do lance certinho, mano. Porra. Olha isso aqui, mano. Olha a entrada que ele dá no Payet e o juiz nada de expulsar. Não, mas se fosse ao contrário, já tinha uma choradeira no Brasil todo. Que o Vasco é o time ladrão, que o Vasco é o time bandido, Operação Salva Vasco. E ele dá só cartão amarelo. Olha a solada que ele dá, irmão. Você é doido. E aí o gol de Luca Orediano, a arrancada lá, Messi, mano, ele passou no meio de quantos? 1, 2, 3, 4, no meio de 4, 5 jogadores do Cuiabá. Que golaço de Luca Orediano, chegou no Vasco Orediano, aquele mesmo. Vocês lembram que no início do ano, ou no final do ano passado, eu fiz um vídeo analisando o Orediano, e ele tinha lances assim, só que no Vasco não tava conseguindo, e dessa vez chegou. Luca Orediano neles, que golaço do Orediano.
Que pintura. Aí chegou o argentino no Vasco. Jogadinha a lá Lionel Messi, passou no meio de 4 marcadores. Que jogadaça, que golaço. Bela conclusão. Eu tenho certeza que você vascaíno pensou, agora ele vai perder esse gol. Ele vai perder, toca no Teixeira pra não perder. E ele foi lá e cravou. Deu Vasco, rapaziada, deu Vasco pra fazer esse nosso feriado um pouco mais feliz. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botãozinho do like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração do Francesco, é nóis e fui!